Oi pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou estar iniciando o passo a passo dessa saia. Ela é um tamanho longuete, fica um pouco abaixo do joelho. Trabalhei ela, ó, toda com pontos altos e detalhes de ponto pipoca, tá? Aqui no início, ó, a gente começa somente com pontos altos, tá? Ela vai elástico aqui na cintura. Aí depois a gente trabalha os pontos altos e vai trabalhando esse zigue-zague em pontos pipocas. Aí descendo aqui no comprimento dela, fiz 2 repetições de balõezinhos também com ponto pipoca e pontos altos. E para encerrar o bico, ó, fica assim, ele fica com essas pontas, tá? A gente trabalhou alguns leques aqui com pontos pipocas e alcinhas de correntinhas, tá? Para fazer um tamanho maior, o comprimento, vocês podem estar fazendo essas repetições, ou do zigue-zague ou do balãozinho, tá? Até alcançar o comprimento que vocês queiram e depois encerrar fazendo aqui o bico de acabamento, tá bom? Eu gastei 2 novelos desse aqui, tá? Que contém 500 metros. Sobrou, ó, do segundo novelo, sobrou esse pouquinho aqui, para fazer esse tamanho, que é a numeração 42, tá? Então, vai depender do fio que vocês forem usar, tá? E da tensão do ponto de vocês e da medida, né, da cliente ou de vocês, a quantidade de fio. Então, para fazer esse tamanho aqui, usando esse fio, foram 2 novelos completos, tá? E trabalhei com agulha 2,5. Eu espero que vocês gostem, não esqueçam de deixar aí nos comentários, também compartilhar, curtir o vídeo. Eu vou iniciar fazendo aqui a minha laçada e uma corrente, puxo para firmar o nó. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Feito aqui essas 10 correntinhas, eu vou tirar da agulha, vou vir aqui, ó, na primeira correntinha, passo a agulha, volto na última laçadinha e vou seguir aqui trabalhando as correntinhas. Aqui a gente tá começando de cima para baixo, tá? Então, essa circunferência aqui, a quantidade que a gente vai trabalhar em centímetros, tem que ser a medida da circunferência do quadril. Se vocês quiserem que a saia fique mais rodada, vocês vão acrescentando um pouco a mais. Por exemplo, o quadril deu 100 centímetros, vocês querem que ela fique mais rodada um pouquinho? Então, trabalha 110 centímetros de correntinhas, tá? Lembrando sempre que o crochê vai ceder um pouquinho. Se vocês quiserem que fique, né, mais soltinha, mas não muito folgada, então faz só na circunferência do quadril, porque depois a gente vai colocar o elástico aqui nessa parte de cima, quando a gente terminar todo o comprimento da saia, e aí vai ajustar na cintura e ela fica uma saia solta, mas não com muita roda, tá? Então, quanto mais rodada vocês quiserem, mais correntinhas vai trabalhar aqui. Vai pegar a medida do quadril, 110 de quadril, mas eu quero que fique um pouco mais rodada, então trabalha 120 centímetros, 130 centímetros de correntinhas, tá bom? Contando aqui as correntinhas, múltiplos de 3. Medida da circunferência em centímetros e contando correntinhas múltiplos de 3, tá? Então, já tenho 10, aí vou seguir, ó, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vai seguindo assim, que aí quando terminar de fazer o cordão de correntes, ó, ele já tá todo alinhado. Aí é só fechar, não precisa estar arrumando, passando a mão, tá? Que já fica certinho aqui do jeito de fechar e não vai ficar embolada as correntinhas. Eu vou fazer aqui a minha, vou trabalhar 110 centímetros de correntinhas, tá? E aí eu falo para vocês quantas correntinhas deu no meu. Mas lembrando que tanto a medida em centímetros quanto a quantidade de correntinhas vai variar de acordo a tensão do ponto de vocês e do fio que vocês estiverem usando também. Então, trabalhei aqui, ó, o meu cordão de correntes, tá? 1,10 m, deu um total de 237 correntinhas, tá? Agora é só puxar aqui o fio, ó, e fechar com um baixíssimo na correntinha inicial. E aí elas ficam todas, ó, do mesmo lado. Agora eu vou caminhar aqui pro próximo ponto com um ponto baixíssimo e vou prender essa pontinha do fio aqui, ó, já segurar ela aqui. Ó, ponto baixo, tá? Faço um ponto baixo aqui na correntinha seguinte. Essa correntinha aqui, a gente continua trabalhando ela quando completar a carreira, tá? Vou subir 1, 2 correntinhas. Ponto baixo, correntinha, tem um ponto alto. Na correntinha seguinte, eu vou fazer um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. E vou levando o fio. Na próxima, um ponto alto.
E vou assim até completar todo o cordão de correntes, fazendo um ponto alto para cada uma das correntinhas de base. Essa carreira aqui é somente pontos altos. Chegando aqui ao final da carreira, trabalhei até o último pontinho. Aqui eu tenho o ponto baixo e as duas correntinhas. Eu vou vir aqui na correntinha de cima e vou encerrar com um ponto baixíssimo, tá? Aí vou subir uma, duas, três correntinhas e vou fazer mais uma carreira de pontos altos, ponto sobre ponto, tá? Serão essas duas carreiras aqui somente de ponto alto, um ponto alto para cada um da base, até completar toda a carreira novamente, tá? Vou adiantar aqui um pouquinho, volto com vocês para a gente estar encerrando essa carreira e começando a carreira seguinte. Chegando aqui ao final da carreira, vou encerrar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vou subir uma, duas, três correntinhas, que é equivalente a um ponto alto, e duas correntinhas de separação. Então, são 5 correntinhas. Laço, pulo 2 pontos na base, no terceiro ponto eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo 2 de base, no terceiro, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo 2, no terceiro ponto, um ponto alto. Duas correntinhas de separação, pulo 2 pontos na base, no terceiro, um ponto alto. E assim até completar toda a carreira. Somente pontos altos, correntinha, pula 2 pontos na base, faz o ponto alto. Chegando aqui ao final da carreira, vou contar uma, duas, na terceira correntinha, eu vou encerrar com um ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntinhas do ponto alto, duas de separação. Em cima do ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, no ponto seguinte, faço um ponto alto. Duas correntinhas, no próximo, um ponto alto. Então, a gente vai seguir aqui trabalhando do mesmo jeito que fez na carreira anterior, tá? Ponto em cima de ponto, duas correntinhas de separação. Ponto alto em cima de ponto alto, duas correntinhas. Até completar toda a carreira, tá? Ó, chegando aqui no final da carreira, eu vou contar uma, duas, nessa terceira correntinha, eu vou encerrar com um ponto baixíssimo. Aqui, a gente vai trabalhar ainda uma carreira de pontos altos. Mas antes disso, eu quero falar para vocês o seguinte. A partir dessa carreira aqui, ó, da primeira carreira que a gente fez de quadradinhos, tá? Antes de fazer essa carreira que a gente fez agora, essa primeira, vocês já podem contar para ver se os quadradinhos de vocês vai bater certo na hora de fazer o ponto pipoca, tá? Então, antes de fazer essa carreira, ou mesmo depois que vocês terminarem, só que aí vai ter que desmanchar um pouquinho e refazer ou fazer esse aumento na próxima carreira de quadradinhos. Que aqui, ó, eu trabalhei duas de quadradinhos, vou fazer uma só de ponto alto, mais duas de quadradinhos, e aí a gente vai começar os pontos pipoca. Como eu não vou fazer aumento, então o meu já contei aqui. É sempre bom contar, mesmo que vocês trabalharam aqui, ó, múltiplos de 3, fez ponto alto em cima de correntinha certinho, mas sempre eu vejo algumas meninas falando, eu fiz tudo certinho, quando chegou na hora de fazer os pontos pipoca, não bateu os espacinhos. Porque às vezes a gente pula um ponto, faz um ponto a mais, né? Então, para não ter problema e não ter que desmanchar todo o trabalho, então, nessa carreira aqui, ó, essa primeira carreira já é interessante contar os espacinhos que vai ficar. Então, vocês podem usar um marcador ou só simplesmente contar. Vou colocar aqui um marcador nesse primeiro quadradinho. Esse primeiro quadradinho, eu vou iniciar com o ponto pipoca, tá? Então, eu vou deixar 9 espaços entre uma pipoca e outra. Então, coloca o marcador, vocês podem marcar toda a peça, se não tiver marcador, pode colocar com a pontinha de linha, ou simplesmente ir contando até chegar no finalzinho da carreira. Então, vou colocar aqui nessa carreira de baixo, que é a mesma quantidade de quadradinhos. Então, ó, no primeiro, que é o primeiro quadradinho que eu vou fazer, é o ponto pipoca. Aí eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 espacinhos. No espaço seguinte, vai ser onde vou fazer a outra pipoquinha. Tá vendo? Então, vocês fazendo isso, vocês já vão ver se ficou certinho. Porque se tiver ficado certo nessa primeira carreira, ok. Se não, dá para arrumar ainda aqui nessa segunda carreira. A gente faz um aumento, tá? Aí, aqui, ó, coloquei o marcador onde vai ser a pipoquinha. De novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No quadradinho 10, eu coloco outro marcador.
tá? E vai fazendo isso por toda a carreira, até chegar aqui no finalzinho, tá? Aí, se caso ficar faltando algum quadradinho, por exemplo, digamos que ficou faltando um quadradinho. Chegou aqui no final, vocês contaram, deu 8 espacinhos, tá? E aí vocês precisam fazer o aumento. Para não ter que desmanchar essa carreira de quadradinho, a carreira de pontos altos e voltar refazendo, vocês fazem um aumento aqui, já nesse início. Então, aqui, ó, vou começar, faço uma, duas, eu vou fazer aqui como se fosse o aumento, tá? Vou desmanchar aqui, ó, que aí eu faço o aumento aqui nessa carreira. Tá? Digamos que trabalhou aqui a primeira carreira, ficou faltando um espacinho, um quadradinho desse para completar os 9. Então, como que vai ser o aumento? Fez aqui ponto alto, 2 correntinhas. Aí, nesse ponto seguinte, seria somente um ponto alto. Mas está faltando um quadradinho para completar aqui a carreira de vocês, para quando começar o ponto pipoca ficar certinho. Então, como que faz? Fez o ponto alto, faz 2 correntinhas e volta no mesmo espacinho e faz outro ponto alto. Fica um Vzinho, tá? Então, esse Vzinho não vai alterar a peça, tá? Então, fez aqui, e aí quando vocês voltarem fazendo essa segunda carreira, vai dar certinho, a hora que começar os pontos pipoca também, não vai faltar espacinhos, tá? Então, se precisar de 2 quadradinhos, faz um, aí quando chegar mais pra frente, sabe, distribui certinho, aí faz outro Vzinho, do mesmo jeito, ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto no mesmo ponto de base, tá bom? Que assim fica o aumento. Aí vocês vão seguir trabalhando essa segunda carreira normalmente, ponto sobre ponto, e depois a carreira de ponto alto, depois mais 2 carreiras de bloquinho e a carreira, aí começa a carreira dos pontos pipoca, tá bom? Aqui no meu bateu certinho, então não precisa de aumento. Então, vou encerrar novamente aqui a carreira. Aí, então, já faz essa contagem nessa primeira carreira de quadradinhos, ó. Aí, chegando aqui, encerra contando 1, 2, 3 correntinhas. E aí, vamos seguir trabalhando os pontos altos. Subo 3 correntinhas. Dentro do espaço de correntinhas, eu faço 2 pontos altos. Em cima do ponto, um ponto alto. Espaço de correntinhas, 2 pontos altos. Em cima do ponto, um ponto alto. Espaço de correntinhas, 2 pontos altos. Em cima do ponto, um ponto alto, tá? Essa carreira é toda de pontos altos, tá bom? Ó, cheguei aqui no final da carreira, eu troquei de agulha, mas a numeração é a mesma, tá? Encerra aqui, ó, com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. É que a outra tava com a pontinha mais rombuda. Aí, sobe 3 correntinhas do ponto alto e 2 de separação. Vou pular 2 pontos aqui na base, no terceiro ponto, vou fazer um ponto alto. 2 correntinhas, pulo 2 na base, no terceiro, um ponto alto. A gente vai trabalhar essa carreira toda de quadradinhos, ó. Vocês percebem que fica na mesma direção dos quadradinhos da carreira aqui anterior. Então, 2 correntinhas, pula 2, ponto alto em cima de ponto alto. 2 correntinhas, pula 2 na base, faz um ponto alto. 2 correntinhas, pula 2, faz um ponto alto, tá? E assim até chegar no final da carreira. Quando chegar aqui no final da carreira, vai encerrar com um ponto baixíssimo, contando 1, 2, 3 correntinhas, e vai subir 5 correntinhas e vai repetir outra carreira, igual nós fizemos aqui, tá? Ponto alto em cima de ponto alto e 2 correntinhas de separação. Então, já vou fazer as 2 carreiras e aí eu volto pra gente dar continuidade. Ó, cheguei aqui ao final da carreira, trabalhei aqui as 2 carreiras de quadradinhos, conto 1, 2 na terceira correntinha, encerro com um ponto baixíssimo, vou subir 3 correntinhas, que é equivalente a um ponto alto. E aqui, nesse primeiro quadradinho, eu vou trabalhar o meu ponto pipoca. Então, fiz o ponto alto em cima do ponto. Aqui dentro, eu faço 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Feitos 5 pontos altos, ó, eu tiro a agulha, venho no primeiro ponto alto dos 5, tá? Não no primeiro que tá em cima do ponto alto. No primeiro ponto alto dos 5, passo a agulha e busco a laçada do último. E passo aqui por dentro com um ponto baixíssimo, fechando assim o meu ponto pipoca. Aqui eu faço só uma correntinha para firmar o ponto. Em cima do ponto alto, eu faço um ponto alto. Sempre antes e depois da pipoca, a gente trabalha o ponto alto, tá? Aí, 2 correntinhas. No ponto seguinte, faço um ponto alto. 2 correntinhas. No próximo, um ponto alto. Vou seguir trabalhando aqui os 9 quadradinhos. 2 correntinhas,
ponto alto em cima de ponto alto, 2 correntinhas. No próximo, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. Já fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto, 7 quadradinhos, 2 correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto, 8 quadradinhos, 2 correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto, 9 quadradinhos. Ó, tá vendo que tá na direção do marcador que eu coloquei aqui na primeira carreira. Então, aqui dentro eu vou fazer o ponto pipoca. Faço 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5. Tiro a agulha, venho no primeiro ponto alto do 5, busco a laçadinha, fechando com um baixíssimo. Uma correntinha para firmar. Ponto alto em cima de ponto alto. Aí, 2 correntinhas e vou trabalhar os 9 quadradinhos novamente. 1, 2, sempre 2 correntinhas e ponto em cima de ponto. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá vendo? Na direção de onde eu coloquei a marcação. Aí conta, tá? Para ter certeza que ficou os 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui dentro vai fazer os 5 pontos altos para formar o ponto pipoca. 2, 3, 4 e 5. Vem no primeiro ponto, passa a agulha, busca a laçadinha do último, fecha com baixíssimo, uma correntinha. Em cima desse ponto alto, logo a seguir, faz um ponto alto. E aí vai repetir os 9 quadradinhos e um ponto pipoca. 9 quadradinhos, um ponto pipoca, tá? Até completar toda a carreira. Ó, cheguei aqui no final da carreira, fiz aqui os 9 quadradinhos, aí eu encerro na terceira correntinha das 3, ó, que a gente fez para iniciar aqui o ponto alto. Aí vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, e 2 de separação. Aqui, ó, nesse espacinho antes da pipoca, a gente vai trabalhar um ponto pipoca quando concluir a carreira. Fiz aqui 5 pontos altos, vou no ponto alto, ó, tá aqui logo depois da pipoca, e faço um ponto alto. E aqui desse lado, vou trabalhar um ponto pipoca. Então, faço 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, venho no primeiro ponto alto do 5, passo a agulha, busco a laçada e fecho aqui o ponto pipoca. Uma correntinha, ponto alto em cima de ponto alto. 2 correntinhas, no próximo ponto eu faço um ponto alto. 2 correntinhas, no próximo, um ponto alto. Aqui, nessa carreira, a gente vai ficar com 7 quadradinhos entre um ponto pipoca e outro. Ó, 2 correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto, até chegar no penúltimo quadradinho, que é antes do último, antes da pipoquinha da carreira anterior. Que aqui agora a gente vai trabalhar uma antes e uma depois. Então, ó, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. Aqui nesse espaço, eu vou fazer os 5 pontos altos para formar o ponto pipoca. 2, 3, 4, 5. Venho no primeiro ponto alto do 5, passo a agulha, busco a laçada, vou fazer uma correntinha para firmar. Aqui em cima do ponto alto, faço um ponto alto, 2 correntinhas, vou no ponto alto depois do ponto pipoca e faço outro ponto alto, e nesse espaço de correntinha, 5 pontos altos para fazer a outra pipoquinha. 1, 2, 3, 4, 5. Venho no primeiro ponto alto do 5, passo a agulha, busco a laçada, fechando. Uma correntinha.
em cima do ponto alto, faço um ponto alto. Fica assim. E aí, agora eu vou seguir fazendo 7 quadradinhos até chegar ali novamente onde eu tenho que fazer o outro ponto pipoca. Eu fiz 2, 3, sempre ponto alto em cima de ponto alto e 2 correntinhas de separação. 4, 5, 6 e 7. Fiz aqui os 7 quadradinhos. Dentro desse espaço de correntes, eu faço 5 pontos altos para formar a pipoca. 1, 2, 3, 4, 5. Venho no primeiro ponto alto do 5, passo a agulha, busco a laçada, fechei. Uma correntinha, ponto alto em cima de ponto alto. 2 correntinhas de separação, no ponto alto depois do ponto pipoca, faz um ponto alto. E no espaço de correntinhas, 5 pontos altos para formar o outro ponto pipoca. 2, 3, 4 e 5. Busco aqui a laçada, fechei o ponto pipoca, uma correntinha. No ponto alto seguinte, um ponto alto. E vamos repetir assim até o final da carreira. Ó, chegando aqui no final, a gente sempre vai fazer aqui a pipoquinha, tá? Então, fiz o ponto alto, aí nesse último espaço eu faço 5 pontos altos para formar o ponto pipoca. 2, 3, 4, 5. Vem no primeiro ponto do 5, busca a laçada, faz uma correntinha. E agora aqui, ó, conta 1, 2, na terceira correntinha, 1, 2, 3, encerra com um ponto baixíssimo, tá? Ficando assim. Então, sempre aqui, até fechar esse motivo, antes a gente vai trabalhar o ponto pipoca, mas só quando completar a carreira, tá? Agora aqui, ó, sobe 3 correntinhas do ponto alto, 2 de separação. No ponto alto seguinte, faz um ponto alto. 2 correntinhas, no ponto alto depois do ponto pipoca, faz um ponto alto e dentro do espaço de correntinhas, 5 pontos altos para formar a pipoca. 2, 3, 4, 5. Pego aqui, passo a agulha no primeiro ponto alto do 5, fechei o ponto pipoca, uma correntinha para firmar. Ponto alto em cima de ponto alto. Agora a gente vai trabalhar 5 quadradinhos. Faço 2 correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto. 1, 2, 3, 4 e 5. Feito 5 quadradinhos, aqui no espacinho antes do ponto pipoca, eu vou fazer 5 pontos altos para formar a pipoca. 1, 2, 3, 4, 5. Venho no primeiro ponto, busco a laçada, fechei. Uma correntinha para firmar, em cima do ponto alto, faço um ponto alto. 2 correntinhas, no ponto alto, ó, depois do ponto pipoca, faço um ponto alto. 2 correntinhas, no próximo ponto alto, um ponto alto. 2 correntinhas, no ponto alto aqui depois do ponto pipoca, um ponto alto. E agora aqui no espacinho, 5 pontos altos para formar o ponto pipoca. 1, 2, 3, 4, 5. Passo a agulha no primeiro ponto, fechei o ponto pipoca, uma correntinha. Ponto alto em cima de ponto alto. Ó, vai ficando assim. Aí, vou fazer novamente os 5 quadradinhos e vou repetindo até o final da carreira, tá? Então, é sempre um ponto pipoca antes e um ponto pipoca depois. Aqui no meio, a gente faz os pontos altos em cima de ponto alto, igual fizemos aqui, as 2 correntinhas de separação para formar os quadradinhos. Então, a gente fica com 3 quadradinhos entre uma pipoca e outra aqui no motivo. E aqui, ó, no espaço maior, a gente fica com 5 quadradinhos nessa carreira. Então, assim, ó, toda vez que chegar aqui no final, a gente trabalha o ponto pipoca aqui antes, fazendo 5 pontos altos. 1, 2,
3, 4, 5. Aí vem aqui no primeiro ponto, busca a laçada, fechou o ponto pipoca. Uma correntinha, ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas e aqui a gente conta, ó, uma, duas, na terceira correntinha, encerra com um ponto baixíssimo, fechando assim a carreira, tá? E a gente vai trabalhar essa repetição até fechar aqui, ó, tá vendo? Nessa carreira que vai fazer agora, a gente vai ficar só com 3 espacinhos. Aí na próxima carreira a gente fica com um espacinho que é onde vai trabalhar o ponto pipoca, tá? Então eu vou fazer essas duas carreiras, a de 3 espacinhos, a que a gente vai trabalhar um ponto pipoca aqui, ó. Deixa eu colocar aqui assim. A gente faz um ponto pipoca antes e um depois, tá? Aí depois vai mais uma carreira, um antes e um depois. Sempre nesses espaços aqui do meio, a gente trabalha ponto alto em cima de ponto alto com duas correntinhas de separação. Aí quando aqui, ó, nessa parte onde a gente tem os 5 quadradinhos nessa carreira, que é que vai fazer agora, fica com 3, depois na próxima que ficar só com 1, aí eu volto pra gente tá fechando, tá? Então para iniciar, sobe as 5 correntinhas, 3 do ponto alto e 2 de separação. Faz ponto alto em cima de ponto alto, duas correntinhas. No próximo ponto faz um ponto alto, duas correntinhas, no ponto alto depois do ponto pipoca, um ponto alto. E aí dentro da alcinha faz os 5 pontos altos para formar o ponto pipoca. 3, 4, 5. Aí pega aqui no primeiro ponto, fechou o ponto pipoca, uma correntinha. Aí ponto alto em cima de ponto alto, duas correntinhas. No próximo, um ponto alto, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto, duas correntinhas e no próximo ponto, um ponto alto, ficando com 3 quadradinhos. Aí aqui, antes do ponto pipoca, faz o ponto pipoca, tá? Então, eu vou trabalhar essa carreira e a próxima, e aí eu volto com vocês, tá? Pra gente dar continuidade aqui à saia. Prontinho, eu trabalhei aqui as duas carreiras, como falei pra vocês, ficando aqui somente com um espacinho entre uma pipoca e outra. Esse espacinho aqui a gente vai fechar também. Então, fiz aqui, ó, encerrei com baixíssimo, fiz as 5 correntinhas e aqui eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, duas correntinhas de separação. No próximo ponto, um ponto alto, duas correntinhas. No próximo, um ponto alto, duas correntinhas. Aqui no ponto alto antes da pipoca, um ponto alto, duas correntinhas. E aqui no meio a gente trabalha um ponto pipoca. Então, eu faço o ponto alto em cima do ponto alto, dentro do espaço de correntinhas, os 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Pega no primeiro ponto, busca a laçada fechando o ponto pipoca, uma correntinha para firmar e um ponto alto aqui no ponto seguinte. Então, aqui a gente fechou, ó, o motivo, tá? A forma como se fosse um zigue-zague, né? Ó, fechou. Vamos seguir trabalhando os bloquinhos de pontos altos aqui normalmente. Quando chegar aqui, entre uma pipoquinha e outra, fecha a carreira também, tá? Aqui a gente segue, ó, duas correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto. Vou concluir essa carreira e volto com vocês para a gente estar iniciando a carreira seguinte. Cheguei aqui ao final da carreira. Vou contar uma, duas na terceira correntinha e encerrar com um ponto baixíssimo. E agora a gente vai repetir outro motivo desse. Pontos pipoca formando um zigue-zague. Ó, parei bem na direção da primeira pipoquinha onde a gente começou a trabalhar. Então, aqui eu já vou fazer a primeira. Vou subir 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, e aqui dentro faço 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Venho no primeiro ponto alto dos 5, busco a laçada, fechei a pipoca. Uma correntinha e um ponto alto no mesmo ponto de base. Duas correntinhas no ponto seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas no ponto seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas no próximo, um ponto alto. Duas correntinhas no próximo ponto, ó, que é o ponto alto que tá aqui em cima da pipoca, eu faço um ponto alto.
duas correntinhas, no ponto alto depois da pipoca, um ponto alto. Duas correntinhas no próximo ponto, um ponto alto. Duas correntinhas no próximo ponto, um ponto alto. Duas correntinhas no próximo, um ponto alto. Duas correntinhas e no próximo ponto, um ponto alto. Aqui. Paramos aqui na direção de onde está a primeira pipoquinha que a gente trabalhou aqui. Então, contando os quadradinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Igual a gente começou. 9 quadradinhos, um ponto pipoca. 9 quadradinhos, um ponto pipoca. Vai ser a mesma repetição do que fizemos aqui, tá? Aí eu venho aqui dentro, faço 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Pego aqui no primeiro ponto, busco a laçada, fechei o ponto. Uma correntinha, um ponto alto. Duas correntinhas e vou repetindo. A cada 9 quadradinhos, eu faço um ponto pipoca, tá? Aqui, né, vocês podem tanto contar os quadradinhos, ou só se basear pelo espaço aqui, ó. A direção da primeira pipoca. Chegando aqui, fez esse ponto alto, já sabe que aqui vai fazer o ponto pipoca, tá? Vou concluir essa carreira e vou começar a carreira seguinte junto com vocês, que é essa carreira das duas pipoquinhas, uma antes e uma depois. Mas aí é a mesma repetição, tá? Ó, cheguei aqui no final da carreira, faço duas correntinhas e venho na terceira correntinha e encerro com ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntinhas do ponto alto e duas de separação. No ponto, depois do ponto pipoca, eu vou fazer um ponto alto. E dentro da alcinha de correntinha, 5 pontos altos para formar o ponto pipoca. 1, 2, 3, 4, 5. Pego no primeiro ponto alto dos 5, busco a laçada, fechei uma correntinha. E aqui no ponto alto, faço um ponto alto, tá? Ó, do mesmo jeito que a gente fez aqui nessa segunda carreira. Então, essa pipoquinha aqui, ó, antes dessa primeira, a gente vai trabalhar quando concluir toda a carreira, tá? E aí vai seguindo, fazendo os bloquinhos, os quadradinhos de ponto alto. Quando chegar aqui, ó, antes da pipoca, faz uma pipoquinha e depois também, tá? É só ir olhando aqui no que vocês fizeram, né? Ou voltar um pouquinho o vídeo e trabalhar essa mesma repetição. Então, eu vou fazer e aí já vou completar até a carreira que fica só com uma pipoquinha, tá? Que é essa aqui, ó. Aí, quando encerrar, eu volto com vocês pra gente dar continuidade. Ó, trabalhei aqui todas as carreiras, chegando na última carreira, que é que fica a única pipoca. Agora, eu vou subir, encerrei com baixíssimo, tá? Na terceira correntinha, vou subir 3 correntinhas do ponto alto e 2 de separação. No ponto seguinte, eu vou fazer um ponto alto. Essa carreira é só de quadradinhos de ponto alto. 2 correntinhas, no próximo ponto, faço um ponto alto. 2 correntinhas, no próximo ponto, um ponto alto, até chegar no final da carreira, tá? Ponto alto, 2 correntinhas, aqui ó, no ponto alto antes da pipoca, faço um ponto alto, 2 correntinhas, no ponto alto depois da pipoca, faço um ponto alto, até completar a carreira. Ó, quando chegar aqui no final da carreira, conta uma, duas, encerra com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Sobe 3 correntinhas do ponto alto, 2 de separação, e segue trabalhando ponto alto em cima de ponto alto, com 2 correntinhas de separação entre eles. Então, a gente vai repetir a mesma carreira anterior. Ponto em cima de ponto, 2 correntinhas de separação, tá? Até completar toda a carreira. Cheguei ao final da carreira, conto uma, duas, na terceira correntinha, encerro com um ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas do ponto alto e agora vou trabalhar uma carreira só de pontos altos. Dentro do espaço de correntinhas, faço 2 pontos altos. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Espaço de correntinhas, 2 pontos altos. Em cima do ponto alto, um ponto alto. E assim até completar toda a carreira, tá? Somente pontos altos, 2 nas alcinhas de corrente e 1 em cima do ponto. Cheguei aqui ao final da carreira, encerro com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vou subir 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto, 2 de separação. Pulo 2 de base, no terceiro faço um ponto alto. Nós vamos trabalhar novamente carreiras de quadradinhos, tá? 2 correntinhas, pula 2,
no terceiro um ponto alto. O ponto alto fica na direção dos pontos altos da carreira anterior que a gente trabalhou o quadradinho. Duas correntinhas, pula 2, faz um ponto alto. Duas correntinhas, pula 2 de base e faz um ponto alto. Vou fazer mais 2 carreiras de quadradinhos. Então, quando completar essa, conta 1, 2, na terceira correntinha encerra com baixíssimo, sobe as 5 correntinhas, que é 3 do ponto alto e 2 de separação, e faz outra carreira de quadradinhos, ponto alto em cima de ponto alto com 2 correntinhas de separação. Fiz aqui as 2 carreiras de quadradinhos. Agora aqui a gente vai começar a trabalhar ponto pipoca novamente, tá? Só que a gente vai trabalhar outro motivo, não vai ser igual esse primeiro. Mas vou começar na mesma direção, ó, de onde comecei esse primeiro aqui do motivo anterior. Então, aqui nessa mesma direção eu já inicio com um ponto pipoca. Então, faço primeiro as 3 correntinhas do ponto alto e dentro da alcinha eu vou fazer 5 pontos altos para formar a pipoca. 2, 3, 4, 5. Venho no primeiro ponto, passo a agulha, busco a laçada, fechei uma correntinha e no ponto seguinte eu faço um ponto alto. 2 correntinhas e aí vou seguir trabalhando aqui uma sequência de 9 quadradinhos até chegar na direção de onde nós vamos fazer a outra pipoca. 2 correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto. Até completar os 9 quadradinhos. Aqui vocês podem tanto contar como se basear pela carreira do primeiro lá do outro motivo, tá? Tá vendo? Sempre na mesma direção. Contando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espacinhos. Agora aqui eu faço 5 pontos altos, 2, 3, 4, 5. Venho no primeiro, busco aqui, fechei uma correntinha, ponto alto em cima de ponto alto. E aí vamos seguir fazendo novamente 9 quadradinhos e um ponto pipoca. 9 quadradinhos e um ponto pipoca até completar toda a carreira. Cheguei aqui ao final da carreira, eu vou encerrar com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha das 3 que a gente faz para iniciar. Vou subir 3 correntinhas do ponto alto e 2 de separação. Aqui do outro lado do ponto pipoca, no ponto alto, eu faço ponto alto. Então aqui a gente vai repetir igual lá no início, uma pipoca antes e uma pipoca depois. Essa carreira a gente faz a pipoquinha quando terminar ela, tá? Então aqui eu faço 5 pontos altos, 2, 3, 4 e 5. Venho no primeiro ponto, busco o fio, fechei uma correntinha e um ponto alto em cima do ponto alto. 2 correntinhas e vou seguir trabalhando os quadradinhos até chegar um quadradinho antes da próxima pipoca. 2 correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto. Aqui esse começo a gente vai fazer um balãozinho. A gente vai trabalhar 5 carreiras assim e depois fechar. Ó, cheguei aqui antes do ponto pipoca, então eu faço ponto alto. E aqui dentro eu faço 5 pontos altos para formar a pipoca. 3, 4, 5. Fechei uma correntinha, ponto alto em cima de ponto alto. 2 correntinhas no ponto alto seguinte, um ponto alto. E aqui dentro do espaço, 5 pontos altos para formar o ponto pipoca. 3, 4 e 5. Fechei uma correntinha, ponto alto em cima de ponto alto, tá? Então, vai seguir assim por toda a carreira. Aí, na próxima carreira, a gente continua fazendo uma pipoca antes, uma pipoca depois, mas tem uma diferençazinha aqui no meio, tá bom? Então, vou completar aqui a carreira e volto para a carreira seguinte. Então, ó, chegando aqui no final da carreira, faz aqui a pipoca e encerra com um baixíssimo, contando 1, 2 na terceira correntinha de baixo para cima. Agora, aqui, eu vou caminhar com pontos baixíssimos
perdão, até aqui, ó, nessa primeira correntinha, tá? Eu faço um baixíssimo nela. E dentro dessa alcinha de correntinhas, eu faço um ponto baixo. Então, encerrei, caminho com ponto baixíssimo na primeira correntinha e faço um ponto baixo. Aí, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aqui no ponto alto, depois da pipoca, eu vou fazer um ponto alto. Dentro do espaço de correntinhas, faço 5 pontos altos para formar a pipoca. 2, 3, 4, 5. Passo a agulha aqui no primeiro ponto, fechei aqui o ponto pipoca, uma correntinha. Ponto alto em cima de ponto alto. 2 correntinhas, no ponto seguinte eu faço um ponto alto. 2 correntinhas, no próximo ponto, um ponto alto. 2 correntinhas, no próximo, um ponto alto. 2 correntinhas, no próximo ponto, um ponto alto. 2 correntinhas e aqui no próximo ponto faço um ponto alto. E no espaço de correntinhas, que é antes do ponto pipoca, eu vou fazer outro ponto pipoca. 2, 3 pontos altos, 4, 5. Passo a agulha no primeiro ponto, fechei o ponto pipoca, uma correntinha, um ponto alto em cima do ponto alto. Agora faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Dentro da alcinha eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aqui, depois da pipoca, faço um ponto alto e um ponto pipoca na alcinha de correntes. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Busco meu fio, fechei uma correntinha e um ponto alto. Fica assim. Esse primeiro a gente completa quando terminar a carreira. Novamente, vou seguir fazendo os bloquinhos, né, os quadradinhos de ponto alto e correntinha. 2 correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto. Até chegar um quadradinho antes do ponto pipoca, que é onde a gente vai trabalhar o outro ponto pipoca. Ó, nesse quadradinho faço os 5 pontos altos. 3, 4, 5. Vou fechar aqui o ponto pipoca, uma correntinha e ponto alto em cima de ponto alto. Aí 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas dentro da alcinha, prendo com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, ponto alto em cima do ponto alto, aqui depois do ponto pipoca. Dentro da alcinha, outro ponto pipoca. Faz aqui os 5 pontos altos. Fecha a pipoca, uma correntinha e um ponto alto. E essa é a repetição dessa carreira. Chegando aqui no final da carreira, faz o ponto pipoca, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aí vem aqui no ponto baixo onde iniciou e encerra com um ponto baixíssimo. Aqui nós temos 5 correntinhas, então eu vou caminhar na primeira correntinha com um ponto baixíssimo, na segunda com um baixíssimo e dentro da alcinha eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, no ponto alto depois do ponto pipoca faço um ponto alto. Dentro do espaço de correntinhas, os 5 pontos altos para formar o ponto pipoca. 3, 4, 5. Pego no primeiro ponto, fechei o ponto pipoca, uma correntinha, ponto alto em cima de ponto alto. A gente completa quando terminar a carreira. Aí 2 correntinhas, no ponto seguinte faz um ponto alto. 2 correntinhas, no próximo ponto, um ponto alto. 2 correntinhas, no próximo ponto faz um ponto alto e dentro da alcinha faz um ponto pipoca. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Pega no primeiro ponto, fechou, uma correntinha, um ponto alto em cima do ponto alto. Aí faz 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Nessa primeira alcinha de correntes, prende com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Na próxima alcinha de corrente, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas.
vai no ponto alto depois do ponto pipoca e faz um ponto alto. E aqui na alcinha, 5 pontos altos para fazer o ponto pipoca. 2, 3, 4, 5. Vem no primeiro ponto, busca o fio, prendeu com um ponto baixíssimo. Uma correntinha, no ponto alto seguinte, faz um ponto alto. Fica assim. Aí vai seguir 2 correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto, e aqui nós vamos repetir 5 pontos altos para fazer o ponto pipoca. Aí tira a agulha, vem no primeiro ponto, busca a laçada, fechou, uma correntinha para firmar. Ponto alto em cima de ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Na alcinha seguinte, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Na próxima alcinha, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. No ponto alto, depois do ponto pipoca, um ponto alto. No espaço de correntinhas, 5 pontos altos para formar o ponto pipoca. 2, 3, 4, 5. Vem no primeiro ponto, busca o fio, fechou, ponto alto em cima de ponto alto, tá? E essa é a repetição de toda a carreira. Ó, cheguei aqui no final, fiz aqui o ponto pipoca antes do pontinho, aí vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Nessa primeira alcinha, faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, e aqui no ponto baixo eu encerro com um ponto baixíssimo, tá? Então, fechamos aqui a carreira. Agora, a gente vai começar a diminuir. A gente vai trabalhar os pontos pipoca do lado de dentro, tá? Vou mostrar esse aqui que tá completo, ó. Então, sempre do lado de dentro, fechando até ficar com uma pipoca, tá bom? Então, aqui nessa primeira alcinha eu já vou trabalhar um ponto pipoca. Vou caminhar primeiro com um ponto baixíssimo na primeira correntinha, um baixíssimo na segunda, e aí aqui dentro eu vou fazer um ponto baixo e 2 correntinhas, que é equivalente a um ponto alto, que a gente trabalha o pontinho alto aqui antes do ponto pipoca. Aí eu vou fazer 5 pontos altos agora aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5. Feito os 5 pontos altos, venho no primeiro ponto dos 5, ó, fechei uma correntinha e um ponto alto aqui em cima do ponto alto. Faço 2 correntinhas no ponto alto depois da pipoca, faço um ponto alto. 2 correntinhas no ponto alto seguinte, um ponto alto. 2 correntinhas no próximo, um ponto alto. 2 correntinhas no próximo ponto, que é o antes da pipoca, um ponto alto. 2 correntinhas no ponto alto depois da pipoca, eu faço um ponto alto, e aqui dentro da alcinha 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Venho no primeiro ponto alto dos 5, busco o fio, fechando a pipoca. Uma correntinha e um ponto alto ainda aqui dentro, que é aquele ponto alto que a gente faz depois que forma a pipoca, tá? Agora, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Nessa alcinha de correntinhas, eu vou prender com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Na próxima alcinha, eu vou fazer um ponto alto, mais 5 pontos altos, que é o do ponto pipoca. 1, 2, 3, 4, 5. Aí vem aqui no primeiro ponto alto dos 5, busco meu fio, fechei o ponto pipoca, uma correntinha, ponto alto em cima do ponto alto. Ó, tá vendo? O ponto pipoca fica pra dentro agora, porque a gente vai fechar. Aí 2 correntinhas, no ponto seguinte, um ponto alto. 2 correntinhas, no próximo, um ponto alto. 2 correntinhas, no próximo, um ponto alto. 2 correntinhas, no próximo ponto, um ponto alto. 2 correntinhas, no ponto alto, depois do ponto pipoca, faço um ponto alto. Dentro da alcinha, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4,
e 5. Aí venho no primeiro ponto, ó, busco a laçada, uma correntinha e um ponto alto aqui dentro. Aí 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, na alcinha do meio, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, na próxima alcinha, um ponto alto, mais 5 pontos altos para formar o ponto pipoca. 1, 2, 3, 4, 5. Aí venho aqui no primeiro ponto, busco a laçada, fechei uma correntinha, ponto alto em cima de ponto alto, tá? E essa é a repetição de toda a carreira. Aí 2 correntinhas, no ponto seguinte faz um ponto alto. 2 correntinhas e vai repetindo até completar toda a volta. Ó, cheguei aqui ao final da carreira, fiz aqui o ponto pipoca, 5 correntinhas, ponto baixo, 5 correntinhas. Aí eu vou encerrar com um ponto baixíssimo aqui nessa terceira correntinha. Vou subir 3 correntinhas do ponto alto. E aí, quando eu completar, eu faço aqui o ponto pipoca, tá? Aí, 2 correntinhas de separação. No ponto alto seguinte, eu faço um ponto alto. 2 correntinhas, no próximo ponto, um ponto alto. 2 correntinhas, no próximo, um ponto alto. 2 correntinhas, no próximo ponto, um ponto alto. 2 correntinhas, no próximo, um ponto alto. 2 correntinhas, no próximo, um ponto alto. 2 correntinhas e aqui depois do ponto pipoca eu faço um ponto alto. Dentro da alcinha, 5 pontos altos para formar o ponto pipoca. 2, 3, 4, 5. Venho no primeiro, busco a laçada, uma correntinha e um ponto alto. Aí, vou fazer agora 2 correntinhas, igual aqui no começo, ó. 1, 2. Do outro lado, eu faço um ponto alto. Os 5 pontos altos do ponto pipoca. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fechar o ponto pipoca, uma correntinha e um ponto alto. Aí vou seguir 2 correntinhas, no ponto seguinte um ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto, até chegar lá na pipoquinha, onde a gente vai trabalhar outra pipoca do lado de dentro, né? Que a gente tá fechando o motivo, fechando o balãozinho. Ponto em cima de ponto, 2 correntinhas. E aqui, do lado de dentro, um ponto alto. Dentro da alcinha, os 5 pontos altos para formar a pipoca. 4 e 5. Venho no primeiro, busco a laçada, fechei uma correntinha. Volto aqui dentro e faço um ponto alto, que é o ponto alto que a gente trabalha sempre depois do ponto pipoca. Aí 2 correntinhas de separação, do outro lado na outra alcinha a mesma coisa. Um ponto alto, os 5 pontos altos para formar o ponto pipoca. 3, 4, 5. Venho no primeiro, busco o fio, uma correntinha. Ponto alto em cima de ponto alto. Tá? Fechamos mais um motivo. Fechamos não, né? Quase fechado, que ainda tem uma carreira para fechar. Aí 2 correntinhas e segue fazendo ponto em cima de ponto e vai repetindo até chegar no final da carreira, tá? Ó, cheguei aqui no final da carreira, trabalhei aqui o primeiro ponto pipoca pro lado de dentro, aí faço 2 correntinhas e aqui a gente vai finalizar. Então eu faço um ponto alto, os 5 pontos altos do ponto pipoca, 2, 3, 4, 5. Venho no primeiro ponto, busco o fio, fechei. E aqui eu já tenho ponto alto, então eu conto 1, 2, na terceira correntinha, eu vou encerrar com um ponto baixíssimo, tá? E agora na próxima carreira a gente faz a pipoquinha aqui dentro. Então, para iniciar aqui eu subo 3 correntinhas, o ponto alto, 2 de separação. E vou seguir fazendo meus quadradinhos de ponto alto com 2 correntinhas até chegar
no espacinho onde eu vou fazer o ponto pipoca. Essa é a última carreira desse motivo. A gente vai já encerrar ele. Ponto sobre ponto, 2 correntinhas. Aqui em cima do ponto alto, faço um ponto alto, 2 correntinhas. Só ajeitar meu fio aqui que tá acabando. E aí tá dando uma emboladinha aqui no final. Quase finalizando o primeiro novelo. Ó, aqui agora eu faço ponto alto aqui em cima de ponto alto e dentro desse espaço 5 pontos altos para formar o ponto pipoca. E assim a gente vai fechar o motivo. 3, 4, 5. Fechei o ponto pipoca, uma correntinha, ponto alto em cima de ponto alto. Fechamos o motivo, tá? Então, essa é a repetição de toda a carreira. Aí, vai seguir trabalhando 2 correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto. E quando chegar aqui no espacinho, ó, a gente trabalha o pontinho pipoca aqui dentro para fechar o motivo, tá bom? Ó, agora aqui, quando chegar no final da carreira, vai fazer o ponto alto aqui em cima do ponto alto, né? Que a gente fez a pipoquinha, ó, fechando. Aí, 2 correntinhas. Conta 1, 2 na terceira correntinha, encerra com um ponto baixíssimo. Vai subir 1, 2, 3 correntinhas do ponto alto e 2 de separação. No ponto seguinte, vamos fazer um ponto alto. E aqui a gente vai trabalhar aquela repetição de 2 carreiras de quadradinho, uma carreira de pontos altos fechados e 2 carreiras de quadradinho, tá? Para depois a gente iniciar o motivo novamente. Então, vai fazendo ponto em cima de ponto, 2 correntinhas de separação. E aí, vamos fazer igual aqui, ó. 2 carreiras de quadradinho, uma de ponto alto e 2 de quadradinho, tá bom? Então, para encerrar, é sempre na terceira correntinha, com ponto baixíssimo, aí sobe as 3 do ponto alto e 2 de separação, repete. Depois, a carreira seguinte, somente ponto alto, 2 pontos altos no espaço de correntinha e ponto alto em cima de ponto alto. E mais 2 carreiras de quadradinhos, tá bom? Então, eu vou fazer já essas carreiras e aí eu volto com vocês, mas eu vou voltar num próximo vídeo, tá? Esse vídeo eu vou estar encerrando por aqui, aí no próximo vídeo a gente dá continuidade ao passo a passo da saia. Eu espero que vocês estejam gostando até aqui, não esqueçam de deixar o comentário de vocês, deixar o joinha, tá? Quem estiver chegando agora, seja bem-vindo, se inscreva e ative o sininho de notificações. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo com a segunda parte do passo a passo da saia.